Ao longo dos episódios do podcast Periferia Viva Salinas, falamos sobre diversas frentes do projeto dentro da comunidade de Laranjeiras. Conversamos com colaboradores, agentes da prefeitura, entre outros. O Periferia Viva mobilizou e mobiliza diversas pessoas em prol do crescimento de Salinas. E o que trazemos aqui é só um recorte para mostrar para o mundo a importância da união, mobilização, formação e das ações públicas. Neste episódio 7, e também o arremate final da nossa série, iremos fazer um panorama geral do projeto dentro da comunidade, do que o Periferia Viva fez, faz e vai deixar de legado dentro de Salinas, dentro do conjunto habitacional José Monteiro Sobral. Então ajeite seu fone de ouvido, que o episódio está começando agora. Nos episódios anteriores, nós conversamos com 2 ou mais pessoas por episódio. Essas falas conduziram nossos caminhos em cada etapa. Para hoje, vamos ter um entrevistado, porém, uma pessoa muito significativa dentro do Periferia Viva em Salinas, o coordenador do projeto. Sou o professor Márcio, né? Eu sou professor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo já desde 2013. Essa coisa da extensão, né, ligado com esse trabalho extensionista, já desde que eu entrei na UFES. Eu sempre fui muito mais assim dessa coisa de ficar com o pé no chão do que ficar trancado num gabinete escrevendo, né? E aí há alguns projetos, né, que eu participei, eles foram bastante interessantes, assim, no sentido de estar fazendo essa aproximação da universidade com as comunidades e tudo mais, né? E um desses projetos, inclusive, que eu coordenei durante bastante tempo, foi o escritório modelo, né, Trapiche. E foi a partir dessa experiência e de outras, né, que surgiram, que foi amadurecendo essa coisa de poder fazer parte de um projeto maior, né, de um projeto em que tenha, porque sabe que quando a gente trabalha com extensão, o que falta é dinheiro, né, recursos. E assim, o sonho de todo extensionista é de ter finalmente alguma verba para poder botar realmente em prática uma série de sonhos, né, que a gente desenvolve nesse percurso. E foi aí então que começou essa aproximação com o Periferia Viva, né, como sendo uma possibilidade da gente ter um trabalho institucionalizado, né, junto com o Ministério das Cidades, mais especificamente a Secretaria Nacional de Periferias, né. E aí eu estou coordenando, né, esse projeto que está vinculado à residência, né, que é um curso de pós-graduação. Estou aí, né, nessa batalha, é uma experiência inovadora, piloto, e eu acho que bastante responsabilidade, né, estar trabalhando aí, coordenando esse projeto, que acho que está tendo, né, um resultado bastante bacana, assim, né. Apesar de sempre chamarmos a comunidade de Conjunto Salinas, inclusive no próprio nome do podcast, o nome oficial do conjunto é outro, e o professor Márcio, por vezes, prefere chamá-lo assim. Então, o conjunto habitacional José Monteiro Sobral, ele foi sempre tido como sendo um território de muitas deficiências, né, de muita falta, apesar de ser um território relativamente próximo ao campus, né, ele se caracterizava como sendo um território isolado. E aí, com esses trabalhos de extensão, inclusive também trabalhos de disciplinas, né, disciplinas de planejamento e tudo mais, a gente começou, na realidade, a ter o conjunto José Monteiro Sobral como sendo um laboratório, né, em que a gente, então, começou a levar os alunos para conhecerem essa realidade, né, para saberem, porque é uma mudança de paradigma do curso de arquitetura. Eu acho que isso é muito importante, né? A visão que as pessoas têm, em geral, de um curso de arquitetura, de um curso muito elitizado, pelo menos durante muito tempo, era essa a visão que tem. E aí, então, o José Monteiro Sobral, pela sua proximidade, possibilitou, né, que a gente fizesse algumas ações, a gente começou a ter a proximidade com alguns dos moradores, a gente começou a identificar, né, algumas situações que eram
de muita precariedade, né? E aí isso foi crescendo, né? Assim, então isso foi criando um arcabouço que possibilitou, inclusive, que a gente se candidatasse, digamos assim, ao Periferia Viva. Já falamos disso lá no primeiro episódio, mas vale lembrar aqui dos requisitos para que o conjunto fosse contemplado pelo Periferia Viva. As exigências é que fosse uma comunidade que tivesse até 70% da sua população com uma renda de até 3 salários mínimos, fosse uma comunidade também da qual a gente já tivesse tido algum tipo de contato e, portanto, a gente já tivesse algum material referente a eles, e que fosse também parte do escopo de levantamentos que a própria Secretaria Nacional de Periferia já havia levantado. Então, a Secretaria Nacional ela já tinha em vista algumas cidades e alguns territórios que se enquadravam dentro dessa perspectiva. E Laranjeiras era uma dessas cidades. Particularmente, né, o José Monteiro Sobral, a gente, como já tinha feito esse trabalho anterior, a gente já tinha assim uma certa, digamos, relação de proximidade com a comunidade, né? A gente já sabia de alguns problemas que existiam e a gente já tinha alguns contatos que foram feitos durante esse período. Então, assim, o que nos aproximou muito da comunidade foi também o fato de ser um conjunto habitacional que, assim, que apresentava uma precariedade muito grande. Então, se caracteriza como sendo um conjunto habitacional inacabado, que não foi finalizado, que entra aí até dentro da categoria do novo conceito de favelas também. Então, essa precariedade e, ao mesmo tempo, tendo em vista que ele é fruto de uma ação do Estado e do município, né, de uma política pública mal executada, num certo sentido, é que fez com que a gente também pensasse, puxa, podia fazer alguma coisa para essa população ter, né, uma autoestima, né, melhorar a sua autoestima, ter uma qualidade de vida melhor, estando tão próxima, inclusive, do curso de arquitetura e urbanismo, estando tão próximo de um centro que está estudando isso, que está preocupado com isso, que é a universidade, mais especificamente o curso de arquitetura e urbanismo. E teve suas pedras no caminho, fora, mas também dentro da comunidade. Lembra do nosso terceiro episódio? Quando conversamos com a Dalva sobre os cursos de mobilização? Foi a necessidade que Márcio viu com os agentes do Periferia Viva para que a comunidade se envolvesse e entendesse sua importância e sua força. Eu diria que a principal dificuldade, e acho que é um dos legados mais importantes que a gente pode deixar para a comunidade, é a sua mobilização, o seu fortalecimento enquanto um grupo social que batalha pelos seus direitos, né? Então essa visão, esse fortalecimento político, esse fortalecimento, né, da capacidade de reivindicar, de estar lutando pelos seus direitos, ela é muito importante, né? Porque eu acho que isso que vai dar uma autonomia para a comunidade e possibilitar que ela continue com esse trabalho que a gente começou. E nesse sentido, eu acho que a comunicação é fundamental, né? Eu acho que a questão da comunicação é muito importante, porque uma das dificuldades nesse sentido de organização social é a falta de informação ou da informação incorreta, da informação de baixa qualidade, né? Então, era um problema muito sério, né, quando a gente tinha que, de repente, desfazer, né, uma série de preconceitos que havia com relação à própria universidade, até a própria papel da universidade, o papel da gestão pública, o que poderia ser feito, né, qual que é a relação que existe entre o poder público e a população de menor renda com as periferias e tudo mais. Então, quebrar, né, esse estigma, digamos assim, ele é muito importante, né? Eu acho que foi um dos desafios que a gente tem assim procurado lutar mais, né, para conseguir que a comunidade se fortaleça e conseguir, né, dar continuidade a todo esse processo. Né? Então, o curso de formação ele trouxe à tona algumas coisas e que fortaleceram, né, esse grupo,
que hoje pensa até em formar um grupo de mulheres, né? Como quase todas as comunidades periféricas, né? São as mulheres que, no fim, tomam a frente e que vão, né, na luta e na batalha pelos direitos, né? E vimos muito disso no grupo de mobilizadoras, que foi formado por integrantes do próprio conjunto. A gente vê as mobilizadoras como sendo até parte da equipe técnica. Assim como a gente tem toda a equipe de professores, de pesquisadores, né, todo o pessoal que está dando assessoria e tudo mais, a gente também tem as mobilizadoras que compõem a equipe técnica. Então, nada mais justo do que ouvir também essas mobilizadoras falarem sobre o projeto. Conversamos com as mobilizadoras durante a produção desse episódio, então vamos ouvir um pouco delas. Seguindo por ordem alfabética, começamos por Arlete. Eu vejo que eles lutam, né, para que tenha uma comunidade melhor, periferia, junto com o pessoal da faculdade. Eles se unem para poder dar uma salina melhor, né, para as pessoas, né? Para isso está o projeto aí, para construir, né, coisas aqui na comunidade, como vai ser construída uma quadra, uma praça, uma academia. Ele tem ajudado bastante, né? O projeto tem ajudado bastante tanto a comunidade e como a gente, mobilizadoras, né? Olha, em mim mudou muito, viu? Porque assim, não falando só sobre o que vem me ajudado financeiramente, né? Como vem me ajudado também a me desenvolver mais com pessoas, né? Ter o conhecimento das pessoas, ter o conhecimento mais da Salina mesmo, porque assim, eu não faço parte aqui de muito tempo, é de pouco tempo que eu faço parte aqui dessas salinas. Então aprendi a me desenvolver na própria salina, com as pessoas, e é isso. Essa que vamos ouvir agora é a Geise, que coincidentemente é filha da Arlete. As pessoas mudou muito em relação a tudo, né? Acho que mudou mais, se conscientizar mais, né? Em relação a tudo. Eu sou uma pessoa muito reservada. Você nunca me encontrava em lugar nenhum, só dentro de casa. Sou muito caseira, reservada, né? Eu conhecia todo mundo, mas não era assim de eu parar e falar na porta com a pessoa, né? Então agora eu peguei um vínculo mais, tanto com as meninas que a gente trabalha, como com o pessoal. Mas antes eu só vivia em casa. Agora eu saio, venho para aqui, né? Nós vamos de porta em porta, a gente conversa. Mudei muito. Eu acho que a gente em si, né, o grupo, vai continuar a união, é tanto que a gente está para fazer associação, né, vai continuar. E eu acho que o legado que vai ficar é que a gente tem que cuidar de tudo que é nosso, da praça, da rua, da comunidade, de tudo. Porque se a gente não cuidar, ninguém mais vai cuidar, quem tem que cuidar é a gente, né? Então o legado que fica é a praça, para a gente cuidar da praça. Vamos escutar também a Graça. Foi uma novidade, porque aprendemos muita coisa, aprendi muita coisa aqui e aprendi a conhecer mais a comunidade. Aprendemos com as meninas das maquetes, com as meninas da universidade que vieram, com o professor, com a professora Cecília, com muitos também que visitaram aqui, com a Paula também, que filmava a gente, entendeu? A gente aprendeu muita coisa. Aprendemos a lidar com a comunidade, a desenvolver mais, a conversar, a conhecer os problemas de cada um aqui dentro e também conhecer o bairro que a gente mora. Para eu que não conhecia só conhecia muito mal minha rua, agora eu já conheço a Salina toda. E quase todo mundo assim já conheço assim pelo mapeamento que a gente fazia, pela rua, pelas caminhadas. Entendeu? Aí, hoje, para mim, foi uma coisa muito interessante. As pessoas hoje em dia já se falam com a gente, quando tem alguma coisa, como teve a limpeza ali da outra praça, o pessoal já vinha a gente, já pergunta o que vai ser, já pergunta, as pessoas já estão mais comunicativas com a gente, que antes não tinha isso, né? E elas são mais comunicativas, quando quer perguntar alguma coisa, vem, aí como é o que vai ter, a gente vai explicar para elas perguntam os eventos, quando é que vai começar a praça, a daqui, de São Zé, quando é que vai começar a de lá, e muitas coisas mais. Foi muito bom. A Rosa foi uma figura marcante entre as mobilizadoras. Eu acho que tem melhorado bastante e tem ajudado muito, assim, porque muita gente participou, né? Tem pessoas que saíram, desistiu, mas muita gente participou, muita gente veio para a reunião e tudo mais.
E eu acho que mudou muita coisa, que eu não tinha entendimento, eu não sabia de o que era aí Periferia Viva, o que significava esse projeto, né? E a partir do momento que disse que foi um projeto do governo, Periferia Viva, como fosse assim, passando assim pelos... como fosse umas favelas, né? Que aqui não é favela, é um bairro, um povoado, né? Da cidade, que já fica afastado, mas é um povoado um pouco novo, tem muita gente novata e tem mais gente mais velho, né? No conjunto. Então foi muito bom, porque o conjunto aqui ninguém valorizava, né? E está muito valorizado depois que entrou Periferia Viva, muita gente pergunta o que significa, para que é que serve. E eu acho que melhorou bastante, mudou muito. E por fim, mas não menos importante, temos a Tânia. Bom, quando esse projeto veio aqui, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Porque muitas das vezes somos enganados pelos órgãos públicos, né? Mas aí as reuniões eram feitas nas ruas, com táticas de dinâmica e também mostrando ao povo que aqui poderia ter uma mudança e que o povo se envolvesse para esse projeto, para criar uma perspectiva de crescimento nesse lugar. O pessoal daqui era muito sofrido. Aqui a gente éramos considerados favela mesmo, porque tinha muita criminalidade e as pessoas viviam assustadas, inclusive até quando a periferia chegou. Mas aí a gente mostrou trabalho, continua mostrando trabalho e também os projetos começaram a andar. Graças a Deus, avançamos, porque tudo tem que ter uma etapa, né? Uma preparação, e o projeto está seguindo. Vamos ter nossa praça, outros eventos que aconteceram aqui, vieram pessoas de fora, de Brasília, Alagoas. Foi muito gratificante conhecer pessoas diferentes, com ideias diferentes, para que a gente possa crescer nesse lugar. Foi muito gratificante fazer parte desse projeto. Então, ele uniu as mobilizadoras, elas fizeram com que a gente trabalhasse em coletivo, que a gente fizesse nossas próprias reuniões e que também ensinou a gente se unir, trabalhar em grupo, conhecer cada história desse lugar aqui, de cada família. E as famílias passaram a acreditar no projeto. O bom disso é que vai ficar pessoas que possam cuidar desse local e vai olhar com uma outra visão, uma visão que vai mudar nosso lugar, que não é mais o que era antes. As pessoas estão crescendo em pensamentos, em ideias e tentando ajudar também quem vai ficar por aqui. Talvez lá na frente possamos fazer uma associação e, quem sabe, vir erguer vários projetos aqui, também cuidando da comunidade. Bom, agora retomando ao papo com o Márcio, o posto territorial foi algo fundamental para o estabelecimento do Periferia Viva em Salinas. Porém, não foi apenas chegar e se instalar na comunidade. A equipe passou por todo um processo para chegar até a já citada em episódios anteriores, casinha. A primeira meta do plano de ação era a gente ter, né, um posto territorial dentro da comunidade. E como a gente está falando de uma comunidade em que tudo é irregular, né, a gente está trabalhando inclusive com regularização fundiária, a gente teve um primeiro desafio que foi exatamente como ter um espaço institucionalizado lá dentro se tudo é irregular. Como a gente poderia, então, por exemplo, uma das possibilidades era da gente alugar um imóvel. Como que poderia alugar um imóvel, sendo que existe uma necessidade da gente ter toda, digamos, a formalização desse aluguel? Como que a gente poderia... A outra opção é, pensamos nisso até, vamos construir um posto territorial. Mas como é que a gente vai construir um posto territorial em cima de um terreno, de um lote que está irregular? Também não tem como. Aí, então, meio que em busca, né, de soluções criativas, né, porque isso, inclusive, é uma condição para a gente poder levar o projeto para frente, é ter muita criatividade. E uma dessas soluções foi da gente colocar um trailer, porque o trailer, na realidade, ele pode ficar estacionado, né, provisoriamente num lugar, e aí então a gente não teria esse problema de estar tendo que ir em busca da formalização
de um espaço. Mas acontece que aí houve, né, a possibilidade de o morador ceder uma moradia. Então, no fim, a gente ficou com um espaço, que é o espaço do trailer, que é um espaço, digamos assim, que a gente tem atividades mais técnicas. Depois a gente tem o que a gente chama da casinha, né, que é a casa propriamente dita, que é uma casa bem típica, né, ali do conjunto habitacional, onde a gente tem ali reuniões menores, tem algumas exposições, né, alguns eventos, e tem lá atrás uma tenda, em que a gente usa quando a gente tem maior número de pessoas, né, assembleias, em que existe a presença de um número maior de moradores. E o posto territorial, a casinha, estava situado em Salinas 2, porque além de todo o processo que já comentamos aqui, o conjunto habitacional José Monteiro Sobral é dividido em dois, que comumente são chamados de Salinas 1 e Salinas 2. É que são dois territórios que têm uma história um pouco diferente. Salinas 2, ele é, de certa forma, mais recente, né? E ele é fruto desse projeto mais institucionalizado, que é um conjunto habitacional, então, que foi construído no período, né, em que existia um programa do Estado, Casa Nova, Vida Nova, e aí então esse projeto não foi terminado e criou-se ali um grupo de pessoas, né, inclusive vindas dos mais diversos lugares. Esse inclusive é um fator que caracteriza um pouco ali o lugar em termos de não existir essa unidade entre os moradores, né? Mas, enfim, Salinas 2 tem um pouco essa característica. E Salinas 1 já é um grupo de conjuntos de habitações, de moradias, que não foi fruto de uma política pública, mas de algumas ações do município para exatamente estar trazendo os trabalhadores, né, de algumas fazendas, né, produtores de açúcar e tudo mais, para terem suas moradias. Então, assim, nunca houve uma proximidade muito grande entre essas duas comunidades, né, apesar da proximidade também. Né, existia até uma certa disputa entre as duas comunidades. E o que fez no projeto, né, a gente sempre procurou, né, fazer uma divulgação das duas comunidades, né? E o projeto que, digamos, concretiza um pouco isso é o Caminho Alternativo. Ele meio que costura as duas comunidades, né? Então ele começa lá em Salinas 2 e finaliza no final de Salinas 1. E nesse percurso, então, a gente quer que exatamente as pessoas tenham a possibilidade de estar se encontrando, de ser um percurso, então, de sociabilização. Então, ali os murais que são propostos nesse percurso, as pracetas, né, que estão sendo desenvolvidas, têm esse objetivo, né, de fazer essa costura entre as duas comunidades. Uma outra preocupação do professor Márcio era envolver os jovens nos processos do projeto. Não apenas trazê-los por si só, mas fazê-los entender as suas realidades e causar alguma reflexão sobre isso. A gente tem basicamente 3 grupos etários dentro da comunidade, que são os jovens, os idosos e as crianças, né? E as crianças, digamos, nessa fase mais infantil e tal. Os jovens, na realidade, a gente tem, assim, jovens, adolescentes, que, na realidade, eu não sei até que ponto a gente, assim, classe média, numa realidade outra, são adolescentes, né? Muitos ali já são mães, muitos já têm, né, uma série de responsabilidades. Acho que no podcast foi muito interessante isso, mostrar a preocupação que esses jovens tão novos já têm com o futuro, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Pensando já na questão de casamento, pensando já na questão da formação, do estudo, né? Procurando já um caminho, né, melhor para eles. Como já foi dito lá no 3º episódio, você pode ouvir o podcast resultado desse curso buscando por Mesa Jovem no Spotify. Eles têm uma visão, eu acho que os adolescentes, né? Eu vou falar de Salinas porque
né, a comunidade com que a gente está falando. Eles têm essa preocupação. Só que a dificuldade é que, ao mesmo tempo, existe assim uma desconfiança e eu diria que até uma certa descrença nas ações públicas. Eu acho, por isso que eu estou batalhando também por isso, que dar continuidade a esse projeto do podcast, da rádio comunitária, a partir do momento que eles viram o resultado que teve, isso vai trazer muitos jovens, porque eles viram um produto, eles viram algo, um resultado, e todos gostaram muito, né? Eu acho que houve uma resposta muito positiva dos jovens. Eu lembro que numa das ações que a gente fez lá no José Monteiro Sobral, a gente montou, o nome da ação, inclusive, era Março na Praça. E foi exatamente uma semana antes da Universidade parar com todas as ações, inclusive ações extensionistas, em função da Covid, da pandemia. E aí nós montamos um grande palco lá na Praça do Meio, e foram várias atividades que ocorreram lá, né? E entre elas teve um momento em que a gente deixou o microfone aberto para quem quisesse recitar alguma coisa, falar alguma coisa, cantar, enfim, fazer o que quisesse, né, com o microfone. Surgiram muitos adolescentes. Eles fizeram fila para poder porque foi o primeiro que aí cantou, dançou, enfim. E outros adolescentes apareceram e houve uma disputa até pelo microfone. E aí eu vi como tinha adolescente naquela comunidade. Nos 2 últimos episódios, falamos sobre 2 obras importantes que o Periferia Viva está executando dentro do conjunto. As praças. Então isso foi a partir então de todas as aproximações que a gente fez, de todas as conversas, de todo esse processo, a gente chegou então à necessidade de ter um espaço público digno. Quando a gente fez o censo participativo, lá em que a gente entrou em todas as moradias, uma por uma, e conversando com as pessoas, a gente viu que a maioria das crianças elas ficavam trancadas dentro de casa porque seus pais tinham medo de que as crianças estivessem na rua, porque não tinha absolutamente nenhum espaço público que pudesse dar segurança de que as crianças elas estariam desenvolvendo alguma atividade, estariam fazendo, né, alguma coisa em termos de lazer e formação. Tendo em vista essa aproximação que a gente fez com as mães, com os moradores, a gente identificou que não existiam espaços, existiam alguns espaços, digamos, subutilizados ou abandonados, que no projeto original seriam praças, mas essas praças nunca foram construídas, nunca foram executadas. Então existia essa carência muito grande de espaços públicos que pudessem atender tanto as crianças, quanto as mães, quanto os idosos, enfim, toda a comunidade. Então, aí a gente identificou as 3 áreas, foi escolhido no primeiro momento o que a gente está chamando lá a Praça da Frente, porque ela exatamente está num ponto estratégico, porque ela está tanto próximo de Salinas 1 quanto de Salinas 2, e está na entrada ali dos conjuntos, né? E é uma área maior, e é uma área que tinha já uma vocação para o esporte, né? As crianças ali, os jovens tal, já tinham um campinho de futebol ali, inclusive tinha uma atividade muito interessante, que era o jogo das argolinhas, né? Que durante muito tempo era a gente pode dizer que uma tradição ali da comunidade, esse jogo das argolinhas, mas que com o tempo, digamos, com a precarização do espaço, foi sendo abandonado. Mas, enfim, era uma praça que já tinha essa vocação de ser um espaço, então, de esportes e tudo mais. E é isso que a gente está dando, né? Está fortalecendo. Né? Além disso, essa praça vai ter um espaço, uma academia de ginástica ao ar livre, vai ter um parquinho infantil, vai ter a quadra e, além disso, também o que a gente poderia chamar de um início de um centro comunitário, de um espaço coberto, né, em que as pessoas vão poder se encontrar. E depois a gente tem mais 2 praças, uma praça que é a Praça do Meio, né,
A Praça do Meio, então, é uma praça que ela está mais abrigada, né? Está no coração assim da comunidade. Então, a gente acha que é uma praça que ela pode ser muito direcionada às crianças, à infância. Inclusive, um dos projetos que a gente fez foi exatamente voltados para essa praça. E até ganhamos um prêmio da Bernard Van Lee, de Praça para a Primeira Infância. Foi um projeto muito bacana, mas que, né, de novo, a gente ficou assim, a gente executou uma parte do projeto, muito início, mas não pôde finalizar por conta da falta de recursos, né? Mas essa seria uma praça voltada para a primeira infância. E depois a praça lá de cima, que é o início, inclusive, do caminho peatonal, ela seria uma praça que estaria mais voltada, talvez, para os adultos, porque ela está na frente ali da mercearia do Zé do Pão, né? Então talvez mais os idosos, né? Vai ter a questão da acessibilidade, que a gente vai dar uma atenção. Enfim, estamos começando com a Praça da Frente e a ideia é a gente dar continuidade nas outras duas praças. E o caminho alternativo, ou rota peatonal? E o caminho peatonal, eu acho que é uma ideia muito bacana que surgiu do impacto que foi quando a gente identificou que as mães, né, de Salinas faziam esse trajeto de sua casa até a escola, ou até o posto de saúde, ou à feira, né? Faziam a pé, não só faziam a pé, como faziam beirando uma estrada com trânsito, em alguns períodos do ano, intenso de caminhões carregando cana, né, carregando toda a produção, e que era um risco muito grande. Não, era um caminho que não era iluminado, um caminho que não tem calçada, enfim, na maioria das vezes as crianças e as mães andando na rua. Então, essa identificação dessa situação fez com que a gente pensasse num caminho que fosse um caminho mais interno, né? Então, fazendo inclusive essa conexão entre as comunidades e chegando até ali o centro de Laranjeiras, possibilitando então que as pessoas fizessem esse caminho de uma forma mais que encontrasse, né? Mas as pessoas, porque uma coisa é você estar caminhando e as pessoas estão na janela, você dá um oi, você fala bom dia, né? Outra coisa é você estar numa estrada preocupado, né? De que as crianças não vão para a rua, que você não seja atropelado, né? Então essa que é a ideia e esses foram os dois projetos, assim, digamos, âncora que a gente desenvolveu. E claro que a Periferia Viva, mesmo com o apoio da Secretaria Nacional das Periferias, não conseguiria fazer tantas intervenções, tanto estruturais quanto formativas, sozinho no território. Para ajudar nisso, foi preciso trabalhar com o arranjo institucional. Da gente conseguir, né, as parcerias, tanto do Estado quanto do município. E a gente agora, nessa fase mais final, a gente está tendo uma aproximação bem maior do município, né? O município ele está mais presente e está possibilitando, né, que com os recursos que a gente tem e mais o que a prefeitura está podendo realizar, concretizar esses projetos. Então, eu acho que é muito legal, né, isso da gestão pública municipal está se aproximando mais da gente agora e está abrindo, de certa forma, para o desenvolvimento tanto da regularização fundiária, quanto do endereçamento, quanto dessas obras. A maior parte das ações do Periferia Viva no território foram finalizadas. Esse podcast finaliza por aqui. Algumas obras ainda estão em andamento, mas o escopo geral do projeto já se encerrou em Salinas. Porém, esse não é o fim. É apenas uma fagulha para que a comunidade tenha ciência da sua autonomia e continue lutando por melhorias. E também fica como um exemplo, como uma reflexão, para que as ações do Periferia Viva continuem e que outros conjuntos, outras comunidades sejam contempladas e ganhem novos ares. Então, acho que o projeto Periferia Viva foi um ganho muito importante no que diz respeito. Eu acho que tem
um ganho na questão formativa, né? Porque, como eu disse, o Periferia Viva ele estava vinculado a um projeto de formação de pós-graduação, né? Em que a gente teve residentes, né? Alunos, então, que se envolveram nesse projeto, que tiveram toda uma formação na prática. Era um curso que tinha um projeto pedagógico totalmente vinculado à prática de estar no território trabalhando, tendo contato direto com as pessoas. Então, nesse sentido, foi muito formativo para esses alunos, foi formativo também para a comunidade, no sentido de estarem tendo a possibilidade de ter contato com professores, com profissionais, com experts, com mobilizadores sociais, com várias outras realidades que possibilitaram ter um novo entendimento, né, do lugar e da própria comunidade, né, que a gente, a partir então dessas experiências, vai aperfeiçoando e nos próximos projetos a gente vai estar mais, digamos, preparado, né, e articulado para poder estar trabalhando a partir das iniciativas e dos projetos, né, públicos, né? Esse foi o 7º e último episódio do podcast Periferia Viva Salinas. Eu sou Hector Souza e fiquei responsável pelo roteiro. E edição deste episódio. Eu também fiz a entrevista com o professor Márcio. Já as entrevistas com as mobilizadoras ficou por conta de Paula Luciano, que também me acompanha na produção do programa. As trilhas e efeitos sonoros foram retirados da Epidemic Sound. Espero que tenham gostado e continuem acompanhando o Abcidade lá no Instagram, @Abcidade.